Bom, pessoal, agora vamos dar sequência então à nossa parte de equilíbrio químico com enfoque em reações do tipo ácido-base. O primeiro conceito que a gente tem que ter é o conceito de Bronsted-Lowry, né, que diz o que é um ácido e o que é uma base. Considerando o ácido como um doador de prótons, por exemplo, nessa reação, temos aqui um ácido que reage com uma base, produzindo então, perdendo esse próton dela, né, e doando então o próton para a base, para a água, né? Então o HA é um ácido de Bronsted-Lowry. Já a base é um receptor de prótons, por exemplo, um composto B, que em água estabiliza o próton da água, formando esse composto, né, BH+, e deixa então a água sem o próton, na forma de hidroxila. Tá? O conceito de Bronsted-Lowry está associado a pares conjugados. O que é isso? Então temos uma reação química descrita aqui embaixo, onde temos nesse lado os nossos reagentes e no lado de cá os nossos produtos. Tá? Então, primeiro aqui, né, um ácido acético, vai reagir então com uma metilamina, né? O ácido acético, o próprio nome diz, né, ele atua como um ácido e a metilamina como uma base. Então ele tem esse par de elétrons aqui, vai estabilizar esse próton aqui desse grupo carboxílico, certo? Então esse próton vai ser, né, estabilizado aqui pelo grupo amina, tá? E no final da reação, né, com o produto, a gente tem a formação então do íon acetato e do íon metilamônio, certo? Se o ácido acético funciona inicialmente como um ácido, né, o seu par conjugado vai ser uma base. Então o íon acetato proveniente da perda aqui do próton é a nossa base, né? Então aqui a gente tem um par conjugado. Par conjugado é então o ácido e a sua respectiva base. Da mesma forma, a metilamina, que no início da reação, né, atua como reagente, ela atua como uma base. No final da reação, quando a gente tiver o íon metilamônio, ele aqui com o próton, né, estabilizado, vai atuar como um ácido, certo? Então aqui a gente tem um novo par da base, novo par conjugado. Um outro conceito importante aqui que a gente tem é a autoprotólise da água. Então, como a maioria das nossas reações químicas vão estar envolvidas num ambiente aquoso, é importante a gente entender aqui como é que funciona o comportamento da água, né? Então, olhando aqui a reação química, né, a gente tem duas moléculas de água que podem então reagir, e uma aqui pelo conceito, utilizando o conceito de Bronsted-Lowry, né, uma pode atuar como base e outra como ácido. Então, no final daqui da reação, a gente vai ter a formação do íon hidrônio, né, proveniente então da estabilização de um próton nessa molécula, e o íon hidroxila, né, que acabou liberando um próton para outra molécula de água. Então, embora as duas sejam exatamente iguais, né, uma atua aqui como um ácido, certo? Então, se essa aqui atuou como um ácido de Bronsted-Lowry, né, no final da reação, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma base. Então, o ácido e a base, né, a gente tem um par conjugado. Se essa aqui trabalhou como uma base, né, no final ela vai ser um ácido. Então, aqui tem outro também par conjugado. Tá? Né, como ocorre aqui a gente chama esse íon aqui de hidrônio, né? Mas uma forma simplificada é colocar a água, né, uma única molécula se dissociando. Nessa reação química, a gente não tem o conceito de Bronsted-Lowry atendido, né? Porque no conceito de Bronsted-Lowry a gente tem que ter, né, uma base e um ácido junto, certo? Então, para a reação ocorrer, né, tem que ter o ácido e uma base, tá? Como aqui a água simplesmente liberou o próton H+, né, o conceito não é atendido, né? É doador
ele é doador de prótons, mas tem que envolver um receptor. Tá? Mas a ideia aqui é a mesma, é só uma simplificação. A gente sabe que esse próton, né, é exatamente igual a essa molécula hidrônio, porque isso aqui está em meio aquoso, certo? Então as duas espécies são iguais. Essa aqui é só simplesmente uma simplificação. Tá? Reescrevendo essa equação, né, a partir dessa simplificada aqui, nós temos que a constante do equilíbrio da ionização da água é igual à concentração molar do próton, essa espécie aqui, vezes a concentração molar do íon hidroxila, né, dividido pela concentração da água líquida. Tá? Como aqui a gente tem um solvente, né, que está em grande quantidade, esse parâmetro não entra na nossa equação. Tá? De forma que nós temos então o Kw, que é a constante de dissociação da água, igual à concentração do hidrônio vezes a concentração da hidroxila. Né? E isso aqui é constante, né, numa temperatura de 25 graus, igual a 1,0 vezes 10 a menos 14. Bom, isso quer dizer que a constante é fixa. Tá? Então, se eu, por um acaso, aumentar a concentração do íon hidrônio, essa concentração da hidroxila vai ter que diminuir automaticamente. Tá? Então, por exemplo, você tem uma água em equilíbrio, né? As moléculas de água em equilíbrio. Se você adicionar um ácido, da mesma forma que do princípio de Le Chatelier, ocorre uma supressão, né, dessa reação química. Então, essa reação vai se deslocar para cá. A água vai ter uma autoprotólise diminuída. Tá? O conceito de pH também é bem importante aqui nessa parte de equilíbrio químico ácido-base. O que o conceito de pH está dizendo? Então a gente usa a função P, né, que nada mais é do que o menos log. Tá? Então sempre que você vê aqui o P, né, quer dizer que se traduz como menos log. Então o pH quer dizer o menos log da concentração molar do íon H+, tá? Ou íon hidrônio, H3 ou mais, né? Que é a mesma coisa. Tá? Da mesma forma, a gente tem o POH, que é o menos log da concentração de OH-. Certo? Esses dois conceitos que vão ser importantes. Né? Se a gente juntar aqui as concentrações, né, e em função do Kw, a gente viu que o Kw é igual às concentrações molares do íon H+, e do íon hidroxila, né, que é constante e igual a 1,0 vezes 10 menos 14 a 25 graus. Tá? Se a gente fizer então aqui, colocar todos os termos com uma função P, né, então menos log de Kw, menos log de H+, e menos log de OH-, né, a gente vai ter então, e aqui também, né, a ideia é que pH mais pOH é igual a 14. Tá? Então, se você tiver, por exemplo, um pH de 3, né, qual que vai ser o pOH? pOH vai ser 14 menos pH. Né? Então, se é 3, vai ser um pOH de 11. pH de 3, pOH de 11. Então, eles vão ser complementares aqui. Isso aqui é uma fórmula importante aí nos cálculos de pH. A gente não usa muito o pOH, né? Então, como a gente sabe que pH mais pOH é igual a 14, se eu disser para você que o pOH é 11, você vai saber que o pH é 3. Tá? Então, você suprime essa variável, né? Não se contabiliza muito, só se fala em função de pH. Tá? Então, pH, pHs ácidos, pHs alcalinos, né? E não se fala muito do pOH. Certo? Mas nada mais é do que o menos log da concentração de OH-. Tá? Determinação de pH a gente vai ver na disciplina prática, né? Que vai ser realizada através de indicadores e também por equipamentos. Tá? Quais são os fatores que alteram o valor de pH? Né? Quais são os fatores que alteram a concentração do íon H+ em solução aquosa?
Bom, primeira coisa é o que está formando, né, qual que é a fonte desse H+. Então, obviamente, é o tipo de espécie que está fornecendo esse H+ para a solução, né? Se for um ácido, vai aumentar a concentração de H+, e automaticamente diminuir o pH. pH é menos log, né? Então é o contrário. Quanto maior o pH, maior a concentração de base no meio, né? Obviamente, menor a concentração do íon H+ em solução, tá? A concentração desse ácido, né? Então, se ele for mais concentrado, maior vai ser então a quantidade de prótons que ele vai lançar no meio, e também menor o pH. O solvente também é importante, né? Por que o solvente é importante? Então, o solvente é água, o solvente é um outro ácido, né? É uma base fraca, então isso altera também a concentração, né, de H+ disponível no meio. A temperatura é outro fator que altera o valor de pH. Como a gente viu, KW, né, é dependente da temperatura, e conforme a temperatura muda a constante. Então isso também altera, né, a concentração do íon hidrônio na reação, tá? Aqui um exemplo básico, né, das principais, de alguns exemplos de soluções comuns, né, encontradas na natureza, né? Então aqui a gente tem um eletrodo, né, simbolizando a faixa de pH, né? Então nós temos aqui na faixa mais ácida, né? Por exemplo, fluido de bateria, né? Num pH igual a 0, certo? O vinagre, né? Em torno de pH 2,5, 3, né? Também o suco de limão, 2 e alguma coisa, pH das maçãs, aí já começa a ir para a escala mais ácida, né? Então, por exemplo, o leite em torno de 6,5, certo? O pH 7 seria o absolutamente neutro, né? E depois começa já a entrar na parte alcalina, né? Por exemplo, sangue humano, pH 7,5, né? Água do mar, pH 8,2, tá? Leite de magnésia, amônia, né? E alguns compostos aí, como bases mais fortes, né? Chegando aí a pH 13 ou até 14.